que os irmãos possam acompanhar essa passagem aqui muito conhecida para o nosso crescimento espiritual, irmãos. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser ouvida e ser colocada em prática, porque produz edificação, produz amadurecimento, produz segurança, produz espiritualidade, produz convertimento, produz renúncia. Tudo isso a palavra de Deus faz. Isto é, quando nós deixamos ela agir em nossas vidas. Porque, irmãos, nós podemos aqui tratar aqui a palavra de duas formas. Primeiramente, você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, você aceitar ela, porque o Senhor, Ele não quer nada à força. Tudo em nossas vidas tem que ser espontâneo, esforço próprio, vontade própria, porque o Senhor não age à força na vida de ninguém. Aleluia. Então, eu creio, eu vejo a palavra de Deus assim. Ela é um remédio, ela é um fortalecimento, ela é a cura em nossas vidas, ela é tudo, mas nós precisamos aceitar. Não vai adiantar nada a gente ter um título se a gente não tem um melhor, que é a submissão à própria palavra de Deus, que gera em nossas vidas tudo quanto é recurso da parte de Deus. Então não vai adiantar muito. Pode até falar, pode até usar palavras bonitas, porque palavras bonitas ela não vai de forma nenhuma salvar ninguém. Palavras bonitas ela vai conquistar alguém com a sua falácia. Aleluia. Porque às vezes a gente consegue conquistar alguém com as palavras e não consegue conquistar a nossa salvação. Então a nossa salvação ela é algo primordial nas nossas vidas, quando se é feito na medida que o Senhor nos concede. Então eu tenho aqui um tema aqui sobre a medida de Deus. Aleluia. A medida de Deus, irmãos, para iniciar aqui, ela nunca é demais. A medida de Deus, ela é certa. A medida de Deus, ela é coerente. A medida de Deus, ela não causa escândalo. A medida de Deus, ela causa conformidade. A medida de Deus, ela causa impacto. A medida de Deus, ela causa um valor extraordinário na vida daquele que aceita. Então, a medida de Deus nesse ponto aqui, eu quero ler Isaías, capítulo 6 de Isaías, o verso do 1 ao 5, para a gente começar esse pequeno estudo aqui sobre a palavra de Deus, para ela ficar mais aperfeiçoada em nossas vidas e nós também ficarmos mais perfeitos diante de Deus. Nós não ficar totalmente perfeitos, mas nós vamos ficar mais perfeitos do que nós somos agora. Aleluia. Isso vai o quê? Vai agradar a Deus. E quando agrada a Deus, aí há uma resposta. Quando a gente passa a agradar a Deus, aí há uma resposta de Deus com relação a tudo aquilo que a gente está fazendo para o Senhor. E aí Ele vai retribuir com graça, com fortalecimento, com dons, com maravilhas nas nossas vidas. Aleluia. E uma outra série de coisas. Amém? No verso 1 ao 5 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado
sentavam sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo impuro lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Essa passagem é muito linda, né, irmãos? Muito bonita, viu? Ei, Jesus amado. Aleluia. Então nós temos aqui nesse primeiro ponto aqui, eu tenho 4 pontos aqui para falar. Talvez não dê para falar esses 4 pontos, mas eu vou aqui devagar, porque se caso não der, não tem problema nenhum. É melhor eu aplicar todos os pontos aqui com mais eficácia do que atropelar os outros pontos e aí ficar algo que não ficou bem explicado. Nós pedimos, irmãos, a Deus, todas as vezes, eu mesmo que chego aqui, eu peço a Deus para nos dar graça, para nos fortalecer. Aleluia, para falar para a igreja. Os estudos que todos nós, tanto eu como qualquer uma pessoa, ele precisa estudar para falar para outras pessoas, não pode nunca ser um estudo dele. Tem que ser um estudo direcionado ao pedido dos céus. É orar e pedir: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para o povo nessa noite? O que o Senhor tem para a igreja? Por quê, irmãos? Porque eu só conheço as minhas necessidades. Eu não conheço as necessidades que estão ocultas de nenhum dos irmãos. Só quem sabe é Deus. Então, por essa razão, nada melhor do que Deus para a gente pedir. Senhor, tu conheces o coração da Larissa, tu conheces o coração da minha esposa, o coração de fulano, o coração do cordeiro, o coração do presbítero, do diabo, meu coração. O Senhor conhece o coração de todos nós. Então, Senhor, eu quero ouvir uma palavra tua, não do homem, falada pelo homem, mas inspirada por ti. Aí, irmãos, você vai ver que o Senhor vai chegar no local. Por quê? Porque você está dando espaço para Deus trabalhar. Você está dando espaço para Deus agir. Porque, irmãos, é Deus que é quem tem que aparecer, não é o homem. O homem é só um instrumento. Deus é que é o ser que se manifesta. Deus é o ser que faz. Deus é o ser que age. Deus é o ser que cura, que levanta, que transforma, que fala, aleluia, que limpa a alma do homem. É Deus. Nós não temos essa riqueza para limpar o coração de fulano e mudar a vida de ninguém, mas só Deus que tem. Então, por essa razão, a mensagem tem que ser pedida para Deus. E se não for a misericórdia dele, irmãos, para agir em nossas vidas, para operar no meio do ensino e te fortalecer, aleluia. Então a palavra, ela foi em vão, você voltou para casa, você não ouviu Deus falar na sua necessidade, porque Deus fala, todas as vezes aqui Deus fala, mas o que eu estou me referindo é Deus falar na sua necessidade, naquilo que você está querendo, aleluia. Deus vai falar com você na sua necessidade, mas todas as vezes que você abre a Bíblia, que você lê, Deus está falando, aleluia, mas na sua necessidade. Deus quer falar na sua necessidade. Então, o primeiro aspecto aqui dessa medida de Deus aqui
nós temos a visão de Deus. O primeiro assunto aqui que nos leva a iniciar esse aspecto aqui é a visão de Deus, porque às vezes nós temos a nossa visão, nós temos o nosso ponto de vista, nós temos a nossa maneira de agir, nós temos a maneira de administrar, nós temos a maneira de querer as coisas, nós temos a maneira de exigir, aleluia, mas a nossa maneira, é a nossa visão, é aquilo que a gente vê. Agora, você já perguntou, e como Deus vê? Aleluia. E qual é a visão de Deus para a minha vida? Qual é a visão de Deus para a igreja? Qual é a visão de Deus para o nosso país? Qual é a visão de Deus para o mundo? É a visão de Deus, aleluia, que precisa prevalecer nesse aspecto. Aqui o primeiro aspecto, aleluia, é a visão de Deus. E nessa visão de Deus, olha o que o profeta, ele relata. Ele diz no verso 1 aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Essa aqui foi uma visão, aleluia, é a visão de Deus, aleluia, é Deus mostrando, aleluia, como Ele vê, como Ele enxerga, aleluia, porque Deus ele precisa ver algo para agir, irmãos. Então, aqui fica claro aqui, aleluia, para quê? Para o chamado do homem. Então Deus tem uma visão para você, Deus tem uma visão para mim, Deus tem uma visão para a igreja, Deus tem uma visão para o Brasil, Deus tem uma visão para o mundo, aleluia. E a visão de Deus, em primeiro lugar, é uma visão de salvação, aleluia, é uma visão para o chamado, para ser salvo. A maior preocupação, aleluia, de Deus é a salvação. A salvação precisa estar e está em primeiro lugar na vida de todo ser vivente racional, aleluia. Então a visão de Deus é algo espetacular, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o chamado de Deus para o homem, e quando Deus chama o homem, Ele dá ao homem o que? Consciência. É o primeiro aspecto aqui. Quando Deus chama o homem, Ele dá o primeiro aspecto dele, Ele dá o que? Consciência. E o que é consciência? Irmãos, nós andávamos lá fora do mundo sem consciência do pecado, sem consciência da nossa situação e sem saber para onde a gente ia. Nós andávamos praticamente sem consciência com relação ao plano da salvação. Nós estávamos no mundo, mas está por estar, está para cumprir somente uma ordem natural, de crescer, de viver, de conseguir as coisas, de casar, de ter filhos, e acabou a conversa. Era de prosperidade e pronto. Esse é o nosso pensamento. Mas quando o Senhor mostra a visão, abre a visão, penetra, aleluia, na vida de alguém e faz chamada a uma mudança na vida dele, a primeira coisa que ele vai ter é consciência, aleluia, dos seus praticados, consciência do seu erro. Aleluia, ele agora vai passar a moderar, ele vai passar agora, aleluia, a evitar, aleluia, certas extravagâncias que ele fazia, aleluia, sem saber, porque não tinha consciência. E aí o seguinte, o Senhor, quando ele se revela, ele chama, ele passa agora a dominar, ele passa agora a colocar consciência aí em você, e você passa a agir de maneira diferente, você passa a renunciar ao pecado, você passa a desviar-se do mal, você passa a andar conforme a palavra de Deus. Isto é um estágio de consciência que no chamado de Deus, na visão e na revelação de Deus, ele passa para você, porque você aceitou, e agora você passa a ser moderado com relação às leis de Deus. Então, aqui, a consciência no seu estado, no estado de ser vivido,
você vai ter consciência das suas fragilidades, né? Aleluia, você é como uma pessoa impotente também, diante da santidade de um grande Deus, né? Aí você torna-se impotente, porque você passa a conhecer Deus como um ser todo poderoso. Aí você vai e faz uma reflexão na sua vida e vê a sua incapacidade. Você vai ver a sua pequenez diante do grande poderio de Deus que Ele tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 5 vai dizer aqui, no verso 5 diz assim, ó: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui, quando ele tem essa visão, nesse chamado, Isaías, o Senhor faz chamada, e aí Isaías vai cair em si com essa chamada, com o peso dessa chamada. Ele cai em si e vê, ele percebe que ele tem suas fragilidades, ele tem suas fraquezas. Aqui, as fraquezas que ele se refere aqui, aleluias, é que ele, os lábios dele é impuro, aleluias, ele propagava muita puia ou piada, né? Existe outra palavra para isso, os antigos chamavam de nedórias, né? Palavras indecorosas. Então ele percebeu que os seus lábios eram impuros. Ele habitava no meio de um povo também de impuros lábios, e ele disse: agora eu vou morrer, porque eu vi o Rei dos Exércitos. Ele percebeu a sua fragilidade, porque ele recebeu o chamado, ele entendeu o chamado de Deus, e agora ele estava vivendo uma situação difícil, porque com a sua fragilidade, a sua incapacidade, as suas impurezas, tornou ele consciente de que Deus é um ser absolutamente santo e que ali ele iria morrer, porque Deus é santo. Então aqui você vê a consciência do profeta, ele recobrando a sua consciência do seu estado, que ele precisava, aleluia, sair daquela situação. Da mesma forma somos nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente vem do mundo cheio de carrapicho, cheio de tantas coisas, cheio de impurezas, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós somos impactados pelo poder da palavra de Deus revelada, e aí é onde passamos a ter consciência de onde nós estamos, que palavra nós estamos ouvindo e que Deus nós estamos servindo. E quando nós percebemos que o Deus que nós estamos servindo é um Deus grande, poderoso, aleluia, e santo, aí nós temos consciência e caímos em si, para que o Senhor venha purificar as nossas iniquidades e perdoar os nossos pecados. É você se conscientizar do seu erro e voltar, aleluia, a agradar a Deus. Neste aspecto aqui, Deus vê em você uma vontade de sair das trevas. Quando Deus percebe que você está com vontade de largar a vida que levava antes, aleluias, perceba, irmãos, aleluias, quando Deus percebe isso em você, porque isso vem de dentro para fora,
Quando Deus percebe esse desejo de você mudar, você sabe o que é isso aí? Isso já é o chamado de Deus mudando a sua vida. Você sabe por quê? Porque o homem, com suas próprias forças, ele não tem força para mudar. Se você perguntar para uma pessoa, é de sua vontade largar isso pelo outro, ele não vai responder você que é. Porque, para falar a verdade, aleluia, quem vive jogado lá no mundo, fazendo tudo que o mundo oferece, é dominado por ele. E faz porque gosta, não faz porque o mundo exige dele. Porque a proporção do mundo e do desejo que lá você tem, ele é proporcional a você, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Aleluia. Então, para você renunciar, só se tiver uma força maior por trás de você, dentro de você, não por trás, dentro de você. Aleluia. E quando o Senhor faz o chamado, que você passa a ter aquele desejo de abandonar aquilo, aleluia, é o poder de Deus dentro de você, cobrando a consciência que você tem de sair daquela situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando isso acontece, o que vai ver? Nós vamos ver lá no verso 6 e no verso 7 dessa mesma lição, aleluia, o que acontece? No 6 diz assim: mas não será que quando ele viu, no verso 5, quando o Senhor viu Isaías dizendo que ele não tinha condições alguma, que ele era um pecador, os seus lábios eram impuros, ele permanecia no meio do povo, aleluia, que era também igual ele, Deus viu nele uma necessidade de mudar. Ele queria sair, porque nos últimos versículos ele diz assim: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Foram as últimas palavras do verso 5. Aí o Senhor entra com providência, quando ele no verso 6 diz assim: mas um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis-me aqui, isto tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando Deus, ele, através da revelação, palavra revelada, penetrou na vida de Isaías, porque Deus tem um chamado para Isaías, como tem para cada um de nós, em determinados assuntos. Aleluia. Quando ele teve aquela visão do chamado, que ele desejou abandonar aquilo lá e se voltasse para Deus, o Senhor viu a necessidade de sair, e aí o Senhor passou a trabalhar para purificar o seu pecado. O que nós entendemos aqui, irmãos? Ninguém faz a obra de Deus no pecado. Primeiro o Senhor purifica o pecado da igreja, como fez com Isaías, como fez com muitos outros, como faz com nós também. Se você tem o desejo de fazer a obra de Deus, saiba de uma coisa: se existe alguma impureza no seu coração, primeiro ele vai, conforme o seu desejo de sair dali, de fazer algo para o Senhor, ele vai primeiramente trabalhar no seu coração, na sua alma, purificar a sua alma, arrancar o seu pecado, aí depois ele vai enviar você. Porque Deus, irmãos, ele não envia alguém se não está purificado do pecado. Aleluia. Deus envia pessoas purificadas do pecado, aleluia, para pregar, aleluia, para a dimensão do Espírito, uma nova vida. Então, com a medida que Deus dá da vida de Isaías,
Mais uma vez ele pergunta. A primeira vez ele perguntou no chamado. Isaías disse: não, eu não tenho condição de meus lábios impuros. Como eu vou pregar a mensagem do Senhor se nos meus lábios só existe mentira? Só existe coisa que não é verdade? Então ele com sinceridade disse: não, Senhor. Mas a vontade dele é sair. Aí o Senhor vai agir, purifica o pecador. Aí o Senhor vai dizer: agora eu vou clamar novamente, para ver o seu estágio, aleluia, o que ele vai falar. Aí clamou outra vez: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Está aqui, aleluia, no versículo mais abaixo, no verso 8, ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a decisão de ir só surgiu nos lábios dele, só teve convicção nos lábios dele depois que o seu pecado foi purificado. Depois da renúncia do seu desejo de sair daquela situação, aleluias, e a purificação no capítulo 7, 6 e 7 de Isaías 6, aí foi que o pecado foi purificado. Aí a voz, novamente o Senhor clama, se havia alguém que estava disposto a ir, aleluia, se a voz do Senhor bradou, e Isaías, como estava purificado do seu pecado, disse: eis-me aqui, agora sim, agora eu vou. Então, irmãos, aleluia, no verso 8 está escrito. Então é interessante a gente analisar isso. Você pode observar que quando o homem ele está liberto, totalmente liberto, transformado e mudado, quando ele está embasado na verdade do Senhor, na oração, na comunhão, aleluias, ele não tem medo de sair, ele não tem medo de pregar, não tem medo de anunciar, não tem medo de demônio, não tem medo de orar. Ele vai, porque ele sabe que a vida dele, aleluias, está correto diante de Deus. Ele não tem medo de sofrer nenhuma afronta do inimigo ou de quem quer que seja lá na frente, porque ele está totalmente correto e purificado diante de Deus. Mas se houver, irmãos, alguma coisa para trás, em algum baú escondido, aleluia, existe um temor de não querer ir, aleluia, de ter medo de alguma represália, de alguma coisa, aleluia. Então, a disposição para anunciar o Evangelho, dentro desta medida, aleluia, ela precisa ser completada em nossas vidas, para termos ousadia de fazer a obra do Senhor assim como o Senhor deseja. Aleluia. Segundo ponto aqui é a visão de sua incapacidade. A visão da incapacidade que foi visível na vida de Isaías, ele é visível nas nossas vidas hoje. Nós não podemos esconder. Ninguém esconde, ninguém consegue esconder as incapacidades que está em nossas vidas, ou deficiência de fazermos alguma coisa. Às vezes você diz assim: fulano, você faz isso mesmo, não dou conta de fazer. São incapacidades que existem na vida de alguém, que precisa ser trabalhado, irmãos. Qual é a sua maior dificuldade? Você diz: pastor, minha maior dificuldade é isto, aleluia. Mas você precisa, irmãos, ter força, ter coragem, ter fé, confiar em Deus, aleluia, e fazer.
porque é uma barreira que você vai quebrar, é um tabu que você vai quebrar, é uma muralha que você vai romper, porque se você nunca tomar uma atitude de fazer alguma coisa que você acha que é incapaz, você nunca vai conseguir vencer. É a mesma coisa que a gente às vezes encontra alguém e fala assim: não, já tentei uma, duas, três vezes, não vou mais não. Esses irmãos, quem desiste são os derrotados. Quem persiste corre o risco de vencer. Aleluia. Então, se você não quer mais tentar, você já está finalizando, você não quer vencer. Porque tentarmos é algo que todos nós precisamos fazer. Foi hoje, não deu certo? Vou amanhã. Você já imaginou se aquela mulher lá do juiz importuno tivesse desistido da primeira vez daquela parábola para conseguir o que ela queria? Primeira vez ela foi lá, clamou, não, vai embora. Ela foi embora. No outro dia disse: rapaz, eu vou olhar de novo. Vou olhar de novo com a mesma situação. Não vai embora. Ela foi. No outro dia ela foi olhar de novo. Nossa, essa boa mulher disse que vai lá, mulher, assim você já fez então. Então, se aquela mulher tivesse desistido da primeira vez que o juiz disse para ela: não vou te dar essa causa, não, ela não teria vencido. E se não tivesse vencido, também não teria escrito na Bíblia que ela venceu. Estaria escrito lá que ela desistiu e não conseguiu impedir. Mas como o impulso de fé, de conquista, aleluias, ela foi insistentemente, e foi no outro dia, insistiu de novo, e aí disse: não, eu vou te dar a causa agora, aleluias. Então nós não podemos desistir, seja qual for o ponto difícil que há nas nossas vidas, nós não podemos desistir, aleluias. Nós precisamos continuar persistindo. Então essa visão da incapacidade, aqui nós temos 3 pontos aqui. A primeira medida é a medida da purificação, é a medida purificadora, aleluia. E a medida purificadora está lá no capítulo 6, no verso 6 e 7, que eu li para os irmãos, aleluia. Vou ler novamente, que diz assim: mas os serafins voaram para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, o primeiro estágio aqui é o estado purificador, o estágio que purificou, aleluias, a boca do profeta Isaías. Então essa que foram as visões da incapacidade, que ele não tinha capacidade nenhuma, aleluias, na sua fragilidade, mas Deus, ele sempre age aonde nós achamos que somos incapazes. Ele sempre trabalha nessa área a ponto de você glorificar o nome dele por ter vencido com a ajuda de Deus. Entendeu? Deus nos ajuda todos os dias para que não reste nenhuma frustração nas nossas vidas. Irmãos, a gente conviver com uma coisa, uma frustração, não é fácil. Não é fácil você viver frustrado. Mas Deus, ele veio para quebrar esses protocolos e essas, aleluia, incapacidades que nós muitas das vezes achamos que é um monstro nas nossas vidas e que vamos morrer daquele jeito e que não vamos conseguir nunca. Não, tire isso do seu pensamento, tire isso da sua cabeça, deleite-se no Senhor, diga para Ele que você é incapaz e que você só irá passar por essa situação com a ajuda dele,
precisa, aleluia, ser curado, ser mudado, aleluia, e isso vai acontecer, porque Deus ele é Pai. Deus ele sempre nos ouve. A palavra de Deus diz, aleluia, que se pedirmos alguma coisa, aleluia, crendo, receberemos. Então a palavra de Deus ela é farta em nos revelar isso. Então quem sabe está faltando uma posição sua para mudar esse quadro. Mas você pode dizer, mas pastor, eu já fiz, faça de novo. Lembra-se da mulher que insistiu, faça de novo. Eu já fiz 2 vezes, faça 3. Eu fiz 3, faça 4. Aleluia, pastor, eu já fiz 5. Não desista, continue fazendo, aleluia. Que Deus é poderoso para honrar você. Aleluia. A segunda medida é colocar as palavras. O Senhor coloca as palavras certas para a pessoa certa no momento certo. Os irmãos sabem o que está escrito lá em Isaías, em Jeremias 1, em verso 9. Quem pode abrir lá e ler essa passagem? Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Não é fácil ser vida de profeta. Todos querem ser profeta, mas sofrer como profeta ninguém quer sofrer. É muito fácil. As profecias estão na boca de todo mundo. Como profeta, às vezes com maior orgulho de falar que é profeta, mas vamos ver se tem condições de sofrer como os profetas sofreram. Ouvindo os períodos da revelação aqui, para falar a verdade, Jeremias não queria ser profeta. Ele não queria ser profeta. Naquela época, irmão, ser profeta era o cargo, o legado mais difícil que existia, era ser profeta. Por que, pastor? Irmãos, profeta era tão perseguido. Profeta era tão perseguido, pagava com as próprias vidas, porque a palavra de Deus era dura e continua ainda. O que hoje falta é homens que tenham coragem de falar as palavras reveladas do Senhor com veemência, com autoridade, aleluia, para quem quer que seja. Hoje existem profetas que infelizmente não profetizam em nome de Deus, profetiza em nome de si mesmo, fala tudo de bom, mas quando chega na hora de Deus imprensar e cobrar, aleluia, a santificação, a presença real, aleluia, o valor, aleluia, de obedecer a palavra de Deus, aí foge, aí é tido como um falso profeta. É por essa razão que os profetas sofriam, porque naquela época o povo estava desviado, a congregação estava longe de Deus, abandonaram os mandamentos do Senhor, começaram a praticar um monte de coisas erradas, conforme assim os reis e o povo queria, e Deus precisava dos profetas, e eram os profetas que ele tinha que levantar para alertar a nação que estava caída e afastada de Deus. Então ser profeta não era muito fácil. Quando alguém disse: eu te chamei, tem governo da tua mãe para ser profeta, já dava uns arrepios ali na sua vida, porque sabia que ia sofrer. Me fala, qual foi os profetas que não sofreram?
Sabe por quê? Porque o profeta, ele estava envolvido de falar a palavra de Deus assim como Deus revelava para ele, sem afastar um milésimo daquilo que Deus pedia, seja para quem fosse, seja para reis, para sacerdotes, para generais, para quem quer que seja. Por menos, Natan chegou para o rei assim e disse: rapaz, tu está em pecado, viu? Está em pecado, você, esse homem aí, viu? Correndo o risco de ser morto. A mesma coisa fez Arias, quando dividiu-se o rei de Salomão. Chegou para Jeroboão, rasgou 10 tiras. Jogou para ele: olha, essas 10 tiras significa as 10 tribos que vai ficar contigo. Agora eu vou entregar mais 2 tiras para outra. Chegou para Salomão. Então no palácio, Salomão estava e disse: o profeta aí está querendo falar contigo. Ele entrou, olhou para ele e disse: tu fosse rebelde ao Deus, mas por amor a Davi teu pai, não o irei deixar sem crer. Jogou 2 tiras para ele, simbolizando as 2 tribos, e ia ficar com o rolo. Ele falou assim: eu poderia te mandar matar, mas é isso que vocês fazem quando os profetas trazem as palavras de Deus. Então o profeta não tinha que ter coragem. O Senhor nunca chamou o profeta a fugir, viu? Jonas, ele fugiu, não foi porque ele estava com medo de lá, não. Foi não. Jonas, ele fugiu porque ele queria que eu destruísse a cidade. Porque aquele povo, irmãos, tinha destruído toda a família de Jonas. E como Jonas viu que Deus é fiel, Deus faz vigor, disse: não vou nem para lá. E se eu não for, a mensagem vai falar e ele vai ser destruído. Mas disse: não, eu quero que fale. Viu? Deus não destrói alguém sem antes falar com uma pessoa. Porque, apesar de apesares, Deus tem um plano de salvação para você, para toda a humanidade. Então Deus vai lá e manda um mensageiro e fala as palavras de Deus. Agora, se rejeitar, agora. Então, o Senhor colocou as palavras na boca do profeta Jeremias para falar. Então, quando Deus coloca as palavras nos nossos lábios, é para falar. Se Deus fala assim: vai, fala fulano, você vai e fala. Interessante que houve situações da palavra ser tão dura que Jeremias disse que não ia. Deus disse: vai e fala. Então, o profeta, ele sofre. Se você passa horas e horas de joelho na presença de Deus, e Deus passa a te usar no mundo de profecia, entendeu? Você também, na medida que você for profetizando, você vai sofrer. Até para você entregar uma mensagem, quando Deus fala assim para alguém assim, e você vê que é muito respeitado, aí você fica, sabe, meu pai, eu tenho que falar isso, né? Deus está mandando falar, né? Quer dizer, você vê às vezes o cargo da pessoa, a postura da pessoa, o respeito da pessoa, aí você evita, e às vezes Deus manda falar algo sério e grave, e aí você fica com medo de falar. Por quê? Você sofre no seu íntimo para você entregar uma mensagem assim. Aleluia. Então, este é o posicionamento do profeta. Hoje nós não temos aquilo que antigamente se tinha. Antigamente, observe, nós podemos passar aqui um pouquinho rápido pela vida do profeta Elias. Você vê que o profeta Elias falava tantas palavras de Deus, era um homem verdadeiro, falava as coisas de Deus, tinha muita intimidade com Deus, mas chegou um dia que ele fugiu de Jerusalém. Ele fugiu para não ser morto. E lá na caverna ele disse: Senhor, mataram todos os profetas e só eu escolhi.
ele também estava fugindo. No momento de fragilidade, e era profeta corajoso, hein? Aleluia, falava na lata. Mas houve um momento que ele fugiu, porque Jezabel tinha matado muitos profetas e procurava matar Elias, porque as palavras de Deus sempre vão e sempre irá contra os nossos pensamentos. As profecias sempre vão de encontro ao nosso pensamento. Ele vai na contramão da realidade. Aleluia. Então, irmãos, ser profeta sofre. Então, por isso que Jeremias ele ficou assustado, mas Deus chegou e tocou na sua boca, colocou as palavras, eu vou colocar as palavras nos seus lábios. É você que vai falar. Aleluia. O terceiro aspecto é aceitar. Né? Por exemplo, se você tem uma incapacidade, você sabe que Deus ele é poderoso para te dar capacidade. Você sabe disso. Se você também vê que o Senhor ele é poderoso para colocar alguma palavra da sua boca, seja ela qual for, seja profético, seja revelado, seja a palavra de Deus escrita, aleluia, seja qual for, você precisa aceitar, aleluia. Você precisa aceitar toda essa obra que Deus realiza na sua vida. Você precisa aceitar para cumprir na sua vida. Como é que Deus vai agir na sua vida se você não quer? Se você rejeita, né? Então, para que seja feito um instrumento de Deus para ser usado por Deus, é necessário, aleluia, na primeira medida, você ser purificado. A segunda medida, aleluia, você deixar o Senhor colocar as suas palavras na sua boca. E a terceira medida é você aceitar, aleluia, o que Deus quer fazer na sua vida, através de você. Quando isso acontece, irmãos, aleluias, você se torna um mensageiro de Deus implacável, um mensageiro de Deus sem reserva, um mensageiro de Deus que ninguém irá barrar você. Aleluia. Irmãos, a mensagem de Deus, o chamado de Deus, ele é tão poderoso em nossas vidas, tão poderoso em nossas vidas, que o sabalo e as negatividades, elas não conseguem dobrar você, porque o Deus que te chamou, te deu uma capacidade, te revestiu, aleluias, de uma autoridade, de uma força tão poderosa, que isto para você é nada. Quando as negatividades vêm para querer barrar o projeto de Deus na sua vida, você diz: o sangue de Jesus te repreende. Sabe por quê? Porque você está revestido, aleluia, do grande poder de Deus, para não deixar que nada possa entristecer. Você imaginou? O apóstolo Paulo, ele tinha esse revestimento, ele tinha essa graça, esse chamado, aleluia, que desde o chamado dele, quando o Senhor falou assim: dura para ti a responsabilidade dos aquilões, desde daquele ponto ali, aí você joga ele agora lá para a cidade de Filipos, e você vê ele com as costas toda dilaceradas, de chicotes, de varadas, e o que acontece? Ele poderia falar assim: rapaz, vamos largar isso aí. Não, vamos louvar a nossa Deus. Aleluia, não é verdade? Pois, irmãos, com todas essas surras, essas quarentenas de chicotada que ele levou, aleluia, se ele não tivesse, aleluia, essa purificação, as palavras do Senhor na boca, tivesse aceitado, se tivesse cumprido uma grande mensagem,
Ele teria falado assim: não, vamos embora, vamos voltar para casa, vamos se esconder em algum canto. Aleluia. Ele disse: não, vamos louvar. Vamos cantar hinos para a Deus. E quando eles pensavam que estavam perdidos para eles e começaram a louvar, Deus se manifesta no louvor e resolve se soltar. É o valor da palavra de Deus, né? Para alguém que poderia estar perdido, mas para Deus jamais. Louva a Deus, o Senhor se manifesta, treme lá o local. Aleluia, Deus desce no local, solta eles. O poder de Deus se manifesta e Ele dá ganho uma família para Cristo. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Pregação da palavra de Deus. Você vai falar o quê? Vai, libertou a mulher cativa do diabo, recebeu varada, aleluia, em plena praça pública e colocou ele na prisão. Ah, Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Vamos para o terceiro aspecto aqui. Aleluias. A visão missionária. Que a nossa visão é daqui para ali. A visão de Deus vai muito mais além. Enquanto a gente pensa que nós só vamos chegar até ali, o outro lado da rua, Deus tem uma visão maior para nós, para ir muito mais além. Aleluia. Então, a visão missionária. Vamos repousar agora aqui, mano, essa visão missionária. Aleluia. Isaías 6 e o verso 8. Vamos repetir mais uma vez aquela expressão lá. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa aqui é uma visão missionária, aleluias, que o Senhor ele tinha para Isaías. Observemos que o Senhor estava precisando de alguém para enviar, como está hoje. Tem tantas pessoas paradas, irmãos, que ouviram, aleluia, Marcos 16, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas só ficou ouvindo, faltou ação. Então o Senhor aqui estava precisando de um profeta que fosse e anunciasse, aleluias, as profecias de Deus. E essa visão é a visão missionária de Deus para alguém. Todos nós temos uma visão missionária de Deus. Todos nós temos a visão de ir e de anunciar o evangelho. Recebeu a visão de ir anunciar o evangelho? Recebeu, mas não foi. Muitas das vezes se esconde para não ir. Irmãos, se realmente o chamado de Deus está em suas vidas, aleluia, você vai renunciar a muitas coisas para ir. Duas coisas: ou não renunciou totalmente para ir, ou ainda tem coisas para ser tirada depois de ir. Essa é a interpretação da palavra, porque Isaías não quis ir. Não quis. Ele foi sincero.
está sem condições de ir e mente. Diz que não vai por isso e por aquilo, mas nunca diz que não vai, porque ainda tem impurezas para ser tirado. Aí, enquanto nós persistirmos em mentir para alguém, enganar alguém, e não enganar a Deus, que Deus sabe todas as coisas, nós vamos continuar do mesmo jeito, no mesmo posicionamento, na mesma mesmice, no mesmo quadro, na mesma situação, e nunca tira o pé do degrau. Sempre o pé está no degrau, nunca chega na plataforma. Por quê? Porque o nosso posicionamento é equivocado. Ele é mentiroso e não verdadeiro. Isaías foi verdadeiro. Senhor, não vou porque meus lábios são puros. Eu habito no meio do povo, traiçoeiro, enganoso, de lábios puros. Eu até teria vontade disso. A vontade sai, o Senhor diz: então é o seguinte, já que você tem a vontade, eu tenho o resto. Você tem a vontade, então eu tenho o poder. Então vou purificar seu pecado, você vê. Enquanto o seu pecado não for purificado, você não vai. Nós precisamos entender isso. Não adianta a gente viver de façanha. Não adianta. Nem eu nem você vamos chegar no lugar nenhum. Não adianta. Não adianta você saber que o que está travando você é isso e fazendo enquanto não está nem ouvindo. Não adianta. Joga para fora, manda ir embora e diz: Senhor, é isso que o outro não quer mais na minha vida, vai embora. E agora Jesus, já estou aqui, Senhor. Aí o Senhor vai fazer de você uma grande personagem, um grande pregador, um grande profeta, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se não dispor, irmãos, se você acumular lixo dentro da sua casa, nem você vai aguentar, vai perder. Sua casa só vai ser aromizada se você jogar um lixo. Porque quem chega na sua casa sempre ferido. Por quê? Porque você está acumulando, guardando coisas que não são boas. Da mesma maneira é crente, irmãos, que guarda as coisas que não são próprias, coisas que não são de Deus. Aleluias, a falsidade, a mentira, a corrupção, o pecado, irmãos. Ele fede nas narinas de Deus e nunca sai do canto, porque só sai quando for purificado. E quando for purificado, aí Deus se compromete em agir na sua vida com poder e autoridade. Aí vai fazer de você um grande missionário. Aí você não vai ter medo de pregar para ninguém, que aqui é a missão missionária. Então a missão missionária é a missão reconhecida por Deus. A missão reconhecida por Deus é aquela missão que você abandona e vai. E quando você abandona e vai, o Senhor vai contigo. Você não vai só. Ele está contigo. Em todos os momentos. Se estiver doente, Ele está contigo. Se aparecer algum bicho, Ele vai estar lá para te guardar. Aleluia. Se você pregar o Evangelho, Ele vai estar lá para colocar as palavras na sua boca. E você vai, aleluia, anunciar o Evangelho com poder e autoridade, porque o dono da obra é Jesus. E Ele não deixa você só. Ele vai para cooperar com você. A Bíblia diz o seguinte, que quando Paulo saiu pregando o Evangelho, ele disse, e o Espírito cooperava com eles. Estava junto. Aleluia. Primeira, missão preparada. Qual é a missão preparada?
É Mateus 28. Quem pode ler aí? Mateus 28, verso 18 ou 20. Missão preparada. O Senhor, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. O que é a missão preparada? Missão preparada é aquela que o Senhor falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, e por as mãos são os enfermos e os curarão. Irmão, essa é a missão ensinada. O Senhor chamou os discípulos e ensinai. Então, irmãos, aleluia, nessa missão preparada, nós precisamos seguir os mesmos modelos que o Senhor revelou para nós e falou para os discípulos continuar. Não é para a gente parar, não é essa palavra foi falada aos discípulos. E você é o quê? Você é ou não é discípulo do Senhor? Eu sou. E o discípulo do Senhor faz o que o seu Senhor lhe ordena. Então, se nós realmente somos discípulos do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que está aqui, na palavra de Deus. Se Ele ordenou que essa missão preparada deveria continuar, então vamos continuar, aleluia, a ensinar, a preparar, a ordenar sobre o batismo, a pregar sobre as enfermidades. Aleluia, esta é a missão do Mestre. Então eu e você somos discípulos dele. A segunda é a missão obedecida. Onde é que está isso? Marcos 16, verso 15. Eu queria que o professor lisse. Marcos 16, 15. É uma missão obedecida. Marcos 16, verso 15. E disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. É uma ordem imperativa. Irmãos, nenhum de nós precisamos que alguém chegue e diga: irmão, vai pregar o Evangelho, irmão, vai evangelizar, porque já está escrito. Se você não conhece esse versículo, você está conhecendo hoje. E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ah, pastor, mas eu não vou pregar o Evangelho, não, porque eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Irmãos, e quem me falou? E onde é que está escrito que só pode evangelizar e pregar o Evangelho se for pastor, se for presbítero ou diácono? Todos nós somos incumbidos de pregar o Evangelho, independentemente de algum cargo que você tenha na igreja. Não, eu não vou, porque eu estou esperando o meu líder falar. Eu não preciso o seu líder dizer: vá pregar o Evangelho, porque na Bíblia já está escrito: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não especificou aqui: ô pastor, ide pregar o Evangelho, ô presbítero, ide pregar o Evangelho. Não, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não, mas eu só vou se for mandar. Irmãos, se o pastor não mandar, eu não vou, porque eu sou obediente do pastor. Mentira, mentira. Que se é obediente do pastor a ponto de só evangelizar, se o pastor mandar, então é rebelde, só obediente à palavra de Deus, que já manda há séculos. Uma coisa não exclui a outra. A terceira é a missão realizada, a missão preparada, a missão obedecida e a missão realizada. Marcos 16, verso 20. Quem pode ler? Quando você lê, vamos lá. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Aleluia. O Senhor não
seus filhos só, desamparados. À medida que eles prepararam, que eles obedeceram, eles foram. E quando eles foram, a Bíblia diz que o Espírito estava cooperando com eles. Não havia enfermidade que não fosse curada, não havia demônio que não fosse expulso, não havia alma que não ouvisse a palavra de Deus e se convertesse ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito cooperava com eles. E na medida que o Espírito cooperava com ele, a obra de Deus era realizada pelos discípulos. É realizada porque sabe o quê? Há na vida do cristão renúncia, há na vida do cristão abnegação, há na vida do cristão centralidade, porque a centralidade do cristão é Cristo. Mas se nós, como cristão, dermos prioridade a outras coisas e não as coisas de Deus, a sua vida vai atrapalhar. Se não estiver, já está. Por quê? Ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, pense conscientemente que ninguém, irmãos, será bem sucedido nesta vida se não colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já falei aqui, os irmãos, vou falar novamente. Eu era pastor lá em Manaus, e eu fui para abrir uma igreja numa cidade como Boa Vista do Ramos. E não ganhava nada. Chegaram do lado da casa, eu fiz tipo assim um quiosquezinho. Aí eu comprava uns cachos de banana grandes assim. Eu pendurava lá no arame lá. E aí eu cortava as palmas de banana, colocava na mesa, e eu vendia palma de banana, era R$3. Eu comprava um cacho de banana por R$9. Eu vendia a palma, que era grande, 22 bananas, banana grande. Eu só não consumo mais banana. E aí, foi no domingo, eu olhei para a mesa, uma mesa tão desse tudo. Eu olhei para a mesa estava as bananas especadas, banana tudo madura. E aí, meu Deus do céu, se eu não vender essas bananas, elas vão se estragar. Porque banana é o seguinte, se aparecer com as pintinhas pretas, ninguém quer mais. Em pleno domingo, na hora da escola bíblica dominical, aí eu, sério, fiquei pensando, se eu acho que eu não vou na escola bíblica dominical, não. Aí o Senhor falou no meu coração: não deixe de ir na escola dominical. Aí eu falei comigo, sabe uma coisa? Eu vou na escola bíblica dominical, vou para a escola bíblica, e eu voltar, eu vejo essa escola. Só não vem dessa semana, não estou com os irmãos. Fechei o quiosque para ir para a escola dominical. Foi 10 horas, eu voltei. Estava as bananas lá. Quando eu abri o quiosque lá, meu irmão, o Senhor segurou os compradores tudinho. Quando eu abri, a pessoa caiu em cima, levou tudo. Eu disse: rapaz, glória a Deus. Vale a pena, irmão, a gente dar prioridade às coisas de Deus, porque Deus segura para te abençoar. O último aspecto aqui, não vai dar, mas eu vou só dar uma pincelada aqui.
vai dizer a este povo: Deus avisou a Isaías que o povo iria rejeitar sua mensagem. E aí, irmãos, viu como é fácil? Deus te chama, te capacita, depois Deus vem para você: não vai falar, mas ele não vai falar. Isaías não se importou com aquilo lá, não. Isaías estava com a sua medida cheia, completa. Aquilo ali não fazia diferença, não. Quer nem saber, eu vou falar. Quem crê, quem não crê, eu vou. Aí a gente vai aqui o verso 9, viu? O verso 9 e o verso 10, que diz assim: então disse ele: vai, diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes e não vedes, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos e atender com o seu coração, e se converta-se e seja sarado. Então o Senhor já enviou uma palavra para ele, determinou que ia haver resistência da parte do povo com relação às palavras que ele tinha colocado na sua boca. Mas não afetou a vida do profeta, porque à medida com que o Senhor encheu o profeta, já estava suficiente a ponto de não desanimar com nada que pudesse haver. Aleluia. Aí vamos ver aqui. Eu quero que um leia Marcos 4, verso 12. Aleluia. Marcos 4, verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 12. Para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Aleluia. Então o povo, irmãos, eles eram duros de coração, nação corrompida. Eles iriam rejeitar a mensagem de Deus através do profeta. Não iria ser fácil, como hoje não é fácil. Aleluia, algumas coisas, né? Não todas as coisas, algumas coisas elas são fáceis. Hoje você tem acesso à igreja a hora que você queira, né? Hoje você pode anunciar o evangelho, pregar, né? Hoje você tem facilidade de orar e tudo, mas antigamente havia muitas perseguições com relação a isso. Anunciar o evangelho, você ia propagar a palavra de Deus, a profecia de Deus, você ia ser colocado no calabouço, ia ser chicoteado, ia ser expulso da cidade, entendeu? Então era um preço muito alto. Hoje nós temos todas as facilidades. Então, esses contratempos que nós temos aí, de irmão e irmã, isso não é nada, apesar de ter que enfrentar os discípulos e os profetas. Os profetas andavam correndo de casa em casa. Paulo não parava. Paulo foi um missionário que ele tinha que estar se mudando de cidade em cidade. Ele tinha. Por quê? Porque Paulo, um homem que aprendeu as leis, os 613 preceitos da lei de Moisés, e agora vivia no judaísmo, e agora se converteu ao cristianismo, era perseguido. Quando ele descobriu que Paulo estava numa cidade, ele ia atrás, porra, todo mundo para outra. Então ele vivia o quê? De cidade em cidade. E aonde ele ia, pregar o evangelho. Então era perseguido. E vocês sabem que em outros campos ele foi surrado, em outros campos foi apedrejado, e ele tinha que viver. Você já imaginou se hoje você pudesse viver desse jeito? De não poder pregar o evangelho, não estar num canto parado, que alguém estava conseguindo até te matar?
ver que o trem era difícil, né? Mas vamos para a última referência para a gente encerrar. Vamos ler lá no livro do profeta Ezequiel. Aleluia. No capítulo 2, do verso 3 ao 8. E outro palavra aí em 2 de Reis 20, verso 5, verso 6. Ezequiel 2, verso 3. Fala aqui, procurando aí em 2 Reis 20, verso 5, verso 6. Quem encontrou, pode ler. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra ti. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante puro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, que eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Aleluia. Então, percebe, a nação estava carente das coisas de Deus, estava precisando Deus habitar no meio do povo para mudar, aleluia, a sua situação. E agora Deus escolhe um profeta, capacita, envia ele para que ele possa falar, para que Deus esteja com ele e as palavras de Deus sejam anunciadas através do profeta. E o Senhor ainda fala mais, para que o profeta continue firme no propósito do seu chamado e jamais venha a ser contaminado por eles. Aleluia. Porque, irmãos, olha, observe, hoje a gente observa, e isso é muito comum no nosso meio hoje. Hoje as pessoas elas têm uma facilidade de ser influenciada, têm uma facilidade de mudar. E então Deus já alerta o profeta, diz: são casa rebelde, são povo de coração duro, são povo obstinado, precisa ouvir a palavra de Deus com autoridade, com poder, aleluia. Mas fique firme e confiante. Eles vão tentar persuadir você, mas você não vai dar ouvido nas suas persuasões. Então, irmãos, é o preparo de Deus na vida de um profeta, na vida de um homem de Deus, para ele continuar, aleluia, firme, assim como ele recebeu a palavra de Deus, ele passar para as demais pessoas, aleluia, sem correr o risco de ser contaminado, aleluia, e nem passar para o outro lado, mas o posicionamento correto, certo naquilo que aprendeu. Vamos ler a última referência aí, em 2 de Reis 20, verso 5, verso 6. A gente encerrar, esse é o último ponto. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus. Aí, quando
Quando a Bíblia diz que Isaías era um profeta palaciano, né? Mas nem toda a vida foi. Ele só se tornou um profeta palaciano a partir daí. Praticamente foi os 15 anos de acréscimo que Deus deu ao rei, que justamente ele veio para o palácio profetizar no palácio. É tanto que na afronta de Senaqueribe, ele estava lá, aleluia, como profeta, para, aleluia, falar para o rei o que ele deveria fazer para que Deus continuasse no controle. Primeiramente, a casa é colocada em ordem, com todo esse tempo de preparo, de anúncio à palavra de Deus, aleluia. Aí você observa que, aleluia, o povo ele vai melhorando a chegar ao ponto de chegar até o rei. Quando chega no rei, a palavra de Deus diz: põe a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. Foi acometido por uma enfermidade, e agora, aleluia, chega o profeta Isaías, profetiza para ele que a morte é certa. Quando ele vai saindo, diz a Bíblia, quando ele vai saindo, chega ainda no pátio ainda do palácio, aleluia, Deus ouve, aleluia, o arrependimento do rei. Quando ele vira para a parede e faz um clamor a Deus, Deus ouve a oração dele e já fala para Isaías antes de sair do palácio: volta, aleluia, e eu irei acrescentar 15 anos de vida do rei. Ele volta e chega lá e fala, aleluia, e a partir daí para frente ele passa a ser o quê? O profeta palaciano, que fica mais no palácio, que profetiza mais de lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas até chegar lá, irmãos, custou um alto preço, né? Muitas coisas aconteceram, mas frustração não houve, aleluia, não houve. Houve essa questão de alguém duvidar da profecia. Você já imaginou sendo profeta messiânico, que teve a alegria de profetizar sobre o nascimento do Messias? Você já imaginou? Profetizou que Jesus ia nascer, irmão, depois de 700 anos. 700 anos se cumpriu. Naquela época era assim. O profeta ele só tinha valor se cumprisse a profecia dele. Se ele profetizasse e cumprisse, ele era profeta verdadeiro. Se não cumprisse, ele era contido como um profeta falso. Você já imaginou o tanto de pessoas que usinaram no vídeo do profeta Jeremias acerca, aleluia, dessa profecia que só se cumpriu por 700 anos depois? Você está pensando que é fácil você profetizar aqui as profecias de Deus, e quando chega lá fora alguém fala assim: você não é falso profeta, não? E não é falso profeta, acostumado a mentir por ele procurar. Isso dói na sua alma, porque você sabe que você entregou algo que não foi seu, você entregou algo de Deus. Só que o seguinte, você precisa ter a medida cheia para não se abalar. Amém? Irmãos, que Deus abençoe.